Cara, estou muito feliz de estar aqui. Confesso que eu fiquei um pouco constrangido agora, depois dessa apresentação. Os aplausos não contavam comigo. Mas, assim, em nome de Jesus, você não está aqui para me ouvir, eu não tenho nada para falar. Eu estou aqui só para ser um instrumento daquilo que o Espírito Santo trouxe no meu coração para a gente conversar hoje. Eu queria primeiro, também a pedido da pastora Lidiane, compartilhar um pouquinho com vocês das coisas que estão acontecendo lá na IBNJ Campo Largo. É, sei, eu sou muito grato por tudo que aconteceu aqui. O ministério que está acontecendo lá só aconteceu porque, por causa do tanto que foi investido aqui em trabalho, em oração, em oferta financeira mesmo. E está sendo muito bênção, né? A nossa célula, o pastor falou um pouquinho, minha célula nasceu multiplicada da Improváveis, que vocês já conhecem, faz mais ou menos aí. Quanto tempo, esposa? Mais ou menos? Mas acho que foi logo em seguida que começou a igreja, um pouquinho depois, acho que faz uns 2 meses. A gente começou com a Avalanche, que é a célula que eu participo hoje, na casa do Rayan, vocês conhecem o Rayan também. E, e tem sido muito bênção, assim, várias pessoas têm chego, pessoas têm conhecido Jesus, já pelo menos 7 pessoas aceitaram Jesus ali na célula. Então, assim, ou decidiram se reconciliar com ele, assim, coisa maravilhosa, assim. Deus tem derramado coisas incríveis sobre o que está acontecendo lá, e eu vejo essas cadeiras cheias aqui, eu sei que está acontecendo aqui também. A gente sonhou muito com isso, né, essa multiplicação, não ser uma divisão, e realmente não está sendo. Eu falo também pelo Meet lá, está sendo bênção, a gente começou, a gente ainda está num número menor, mas mesmo assim a gente já está em uma média de 15, 20 jovens e adolescentes lá, e pessoas tomando decisão por Jesus, está sendo bênção, irmãos. Eu estava só ansioso para vir para cá e poder assistir um culto sentado na cadeira, que eu saí antes. Não vai ser dessa vez, né? Porque eu mal fiquei sentado na cadeira, mas quem sabe na próxima. É... Ah, e, antes da gente encerrar esse tempo, é... não só a minha célula nasceu, mas semana passada nasceu uma outra célula. Uma célula, outra partindo da Improváveis, uma célula que está sendo acompanhada daí pela... Ixi, eu acho que ela está com o pastor Lidiane e o pastor Iriel, mas eu não tenho certeza quem ficou na liderança, se são eles mesmos. São eles mesmos, pastor? Ixi, mas então vamos contar que sim. Se não, é alguém que está junto com eles ali, mas eu sei que o fato é que agora a gente já está em 4 células lá. A gente multiplicou com 2, a gente já está em 4 e quem sabe daqui a pouco a gente vai estar em mais. Amém? Meus irmãos, eu fui incumbido da responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje e eu confesso que eu fiquei meio embaraçado quando o pastor me mandou a mensagem, que ele mandou lá o tema, que é o tema que a gente está vendo aqui, rompendo em amor, e uma lista com um punhado de pregadores. Já tiveram alguns aqui, eu falei, vai todo mundo pregar a mesma coisa, porque não tinha a especificação mais precisa, né? E eu comecei, assim que o pastor me passou, já tem algumas semanas, eu comecei a orar a respeito e pedir direção para Deus. E foi muito legal, porque pelo menos o que foi ministrado até então é diferente do que eu vou ministrar. Agora os restantes, tomara que continue nessa linha aí, senão... mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, relembrar com vocês um pouco do que vocês já foram ministrados. Então, começou no primeiro domingo dessa série, foi a pastora Lidiane que esteve aqui. Ela ministrou a respeito de amar e ajudar os outros, mesmo que você tenha que se sacrificar por isso. Falou sobre o bom samaritano, está lembrando? Vou falar rapidinho só para você lembrar. Semana passada foi o pastor Ney que ministrou aqui sobre a gente voltar ao primeiro amor, falou sobre a igreja de Éfeso, que trabalhava, mas tinha se esfriado. E hoje eu quero falar com você sobre o amor também, baseado na palavra, mas o amor sobre uma outra perspectiva. Não necessariamente o nosso amor com Deus, mas também o nosso amor com Deus e também indiretamente, mas não necessariamente o nosso amor com o mundo, com os perdidos. Eu quero falar com você sobre o nosso amor entre a gente, o nosso amor como igreja. Eu quero que você pense um pouquinho aí, reflita um pouquinho aí. Você ama a tua igreja? Era para refletir, vocês responderam amém, bastante gente ama. Quero orar com vocês e a gente vai começar aqui no texto da palavra de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Pai, pela honra de poder ministrar aos meus irmãos, Pai. Obrigado por essa igreja que está crescendo, está se apaixonando mais por você, por essa igreja que se importa, Pai, em amar os outros e em derramar aquilo que o Senhor tem derramado sobre ela, Pai. Em nome de Jesus, que hoje a gente seja ministrado pela Tua palavra, que a gente seja impactado e mudado por ela, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, não me deixa falar nada que venha de mim, mas que tudo que sai aqui seja direto do Senhor, ó Pai. Espírito Santo, toma as nossas mãos, a minha boca para falar e o ouvido de cada irmão aqui para ouvir, Pai. Que tudo seja conduzido por você, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Pessoal, tudo que a gente tem na nossa vida com Jesus, é só por causa que Jesus decidiu nos amar, Deus decidiu nos amar a ponto de nos resgatar e nos transformar na família dele. Você sabe disso? Se eu fosse citar João 3,16 aqui, com certeza 80% de vocês eu saberia de cor. Deus amou tanto a gente que mandou Jesus para a gente poder se reconectar com ele. Mas eu quero enfatizar com você uma oração que Jesus fez um pouquinho antes de subir para o céu. Jesus, antes de voltar ao Pai, ele, em João capítulo 17, eu quero ler para você versículo 21. Jesus fez um pedido ao Pai antes de subir para o céu. Isso estava no meu texto aqui, né? Agora vamos entrar no versículo. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, ele está num tempo de oração para o Pai e ele está falando aí sobre os meus irmãos. Pai, que por favor eles possam ser um, para que o mundo consiga crer no que a gente está fazendo aqui. Você já parou para pensar a responsabilidade que essa oração de Jesus joga sobre a gente como corpo de Cristo, a gente como seguidores de Jesus? Jesus está falando assim, para que o mundo consiga crer que o que eu fiz é real, que eles possam ser um entre eles como eu sou um contigo, Pai. E agora eu quero que você se faça uma pergunta aí. Será que você é um com o seu irmão hoje? Será que você é um com a sua igreja hoje, a ponto de que o mundo creia em Jesus por causa dessa unidade? Pessoal, se eu começar a falar muito rápido, é uma possibilidade muito grande disso acontecer a qualquer momento. Um vício meu, daqui a pouco eu gol do Gerson. Não, brincadeira. Mas se acontecer, faz um sinalzinho pra mim assim, ó. Eu vou dar uma segurada, eu tô tentando. Vamos lá. Cara, que responsabilidade da gente ser um, para que o mundo possa crer em Jesus. Tem um outro texto, João capítulo 15, versículo 12, que diz assim: meu mandamento é esse, vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus já estava dando a letra, para que vocês possam ser um, ele já ia falar com o Pai, foi um pouquinho antes, mas amem uns aos outros do mesmo jeito que eu amei vocês. Agora, o quanto Jesus te amou. A gente acabou de falar que Deus te amou a ponto de morrer para poder se reconectar contigo. Primeiro eu te perguntei se você se considerava um com os teus irmãos hoje. Agora eu quero te perguntar, se ser um com o teu irmão hoje significa amar o teu irmão, será que você ama o teu irmão assim como Jesus te amou? É desafiador, né? É difícil, parece até impossível. Às vezes a gente tem dificuldade até de amar Deus como Ele nos amou. Tanto que a gente esfria, às vezes, precisa ser relembrado de voltar ao primeiro amor. Mas então imagina amar a outra pessoa que nem foi quem me amou. Amar ao meu irmão, não ao meu Deus que se entregou por mim. Mas é esse que é o desafio que Jesus nos faz. Para mostrar o amor do Pai, nós precisamos nos amar. Mas mais do que isso, para a gente poder viver o amor do Pai aqui na Terra, para a gente poder viver como Jesus espera de nós, a gente precisa se amar e mostrar isso como corpo, como unidade. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você, que é onde a gente vai se basear nessa mensagem, que é uma orientação de Paulo aos romanos, sobre como viver esse amor em unidade, em corpo, e a gente vai submeter o nosso amor a essa avaliação de Paulo e pensar como será que está o nosso amor hoje. Será que a gente precisa ser, tá bom como tá, ou será que a gente precisa ser impactado? Eu fui muito impactado, vou compartilhar um pouco com vocês, mas eu tenho certeza que se isso se tornar realidade no nosso coração, o mundo vai ser impactado, porque o mundo vai crer que Jesus é o único que tem poder para salvar. Amém? Quero que você abra sua Bíblia, se você tiver aí. A gente vai ler Romanos, eu vou ler no capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 21. Essa é uma leitura relativamente longa, mas não tanto. Presta atenção aí, senão depois a gente tem que ler de novo, vai ser muita coisa. Vamos lá. Eu estou lendo aqui, na minha versão da minha Bíblia, está na NVT, mas seja qual que seja a sua tradução, você vai conseguir me acompanhar. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar,
a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensina bem. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique-a com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal e apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com um amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhe com dedicação e sirva ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem de tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança não cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Não, desculpa, a vingança cabe a mim, é Deus dizendo: eu lhe darei o troco, diz o Senhor. Olha a heresia, gente. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará bravas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal vença, mas vença o mal praticando o bem. É isso aí, pessoal. Se a gente fizer isso aí, pronto, acabou. Não tem mais o que falar. Mas eu quero destacar com vocês algumas coisas das recomendações de Paulo, que a gente pode se atentar, mas na verdade é isso aqui. Eu quero primeiro destacar uma coisinha que Paulo falou ali no texto que a gente leu, começando no versículo 9. O versículo 9, ele começa assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente no que é bom. E agora eu quero que você reflita um pouco sobre essa primeira recomendação. Primeiro, a gente já está falando sobre amar o corpo, e eu espero que você esteja entendendo que quando eu estou falando de amar a igreja, e quando eu estou falando sobre como que a Bíblia fala sobre o amor na igreja, não é amar a instituição e não é amar o prédio. Eu entendo que você entende isso, que a gente está falando sobre amar o nosso irmão. Isso aqui não é igreja, eu não sou igreja, o Ney não é igreja. Mas eu e o Ney junto, adorando a Deus, a gente é igreja, você está entendendo? Nós somos igreja, nós juntos somos o corpo de Cristo. E é amar a essa união, amar a esses irmãos, que é o que a gente está sendo desafiado. E aí eu quero que você pense, o que será que Paulo estava querendo dizer quando ele disse amar sem fingimento? Óbvio, né? Ele estava falando sobre amar sinceramente. E agora quando a gente olha para a nossa relação com os nossos irmãos, a gente tem uma relação de fingimento ou a gente tem uma relação de amor genuíno? Um amor comum ao mundo é um amor de duas faces. Um amor que se apresenta para você de uma forma amigável e de uma forma tapinha nas costas e alegre, mas que quando você não está mais ali, não mede as palavras para pisar em você no que precisar
ou para até, talvez, manchar a tua imagem, se for necessário, ou no mínimo não se importa com isso. É assim que a gente está acostumado a ver as coisas. Assim que a maioria das pessoas agem, principalmente com as pessoas mais distantes delas. Porque às vezes é muito fácil a gente amar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. A maioria de vocês está sentado próximos das suas famílias. Então eu não vou falar para você olhar a pessoa que está do seu lado. Mas olhe aí para as pessoas que estão a 2 fileiras de distância de você. Dá uma olhada aí, um 360 aí. Repare nas pessoas que estão mais ou menos às 2 fileiras de você. Porque eu quero que, enquanto a gente estiver falando aqui, que você avalie esse amor com essas pessoas, que talvez não sejam tão próximas de você. Porque talvez enquanto eu estiver falando, você esteja pensando, não, você olha para o lado, está sua esposa, para o outro lado está seu filho, e você fala, não, eu amo. Não. Mas não é isso, não, isso é fácil. A gente está falando de amar todo o corpo. E essa é uma recomendação para todo o corpo. Então pensa aí, será que, agora falando sobre essa questão do fingimento, será que o nosso amor entre igreja, o nosso amor entre irmãos, tem sido um amor verdadeiro, um amor genuíno, ou será que nós temos agido com falsidade? Eu quero que você não pense, não, eu sei que aquele irmão é falso. Para com isso. É para você pensar em você agora. Você estava pensando, né? Eu sei que você estava. Mas agora eu quero que você pense em você. Será que você está praticando um amor genuíno? Será que você está praticando um amor sincero? Alguém poderia pensar assim, não, tem alguém aqui, eu escrevi um nome de exemplo que eu pretendo usar, porque eu acho que não tem ninguém com esse nome aqui, por isso que eu coloquei. Mas eu vou perguntar primeiro, para não gerar constrangimento, se tiver alguém, daí eu te mudo o nome. Mas eu coloquei aqui Charles. Tem alguém aqui chamado Charles? Boa, eu imaginei que não teria. Mas tem em outros momentos? Vamos mudar de nome, então. Vamos chamar de Zebedeu. Tem algum Zebedeu aqui? Boa, vai ser Zebedeu, então. Ainda bem que eu perguntei. Mas então eu quero que você pense aí. Ah, o Zebedeuzão lá, às vezes é um cara difícil. Às vezes é uma pessoa que você não se dá por algum motivo. Às vezes é uma pessoa que você tem motivos para talvez não amar ela. E você poderia pensar assim, a Bíblia está me ensinando a amar sem fingimento. Então, não vou fingir que amo o Zebedeuzão. Ele eu não vou nem fingir. Não amo mesmo, não vou nem olhar na cara. Mas... Cara, tem gente que pensa assim. Eu já vi gente falando assim, não, eu não estou com vontade de ir na igreja, mas eu não vou ir por religiosidade. Se eu não estou com vontade, eu não vou. Toma vergonha, bicho, não é isso. Você não está com vontade, você vai tratar o teu coração para você ter vontade. É isso. Obediência não tem a ver com vontade. Então, se a palavra está falando assim, ame sem fingimento, não é assim, já que eu não amo, também não vou fingir. Não, não, não. Você vai dar um... Não, não, não. A gente tá falando caminhar. Tá saindo automático já. Pra quem não entendeu, tem uma nenezinha. 80% do tempo eu tô, não, não, não. Mas eu quero que você pense, será que você é capaz de amar, sem fingimento, alguém que naturalmente você não ama? Naturalmente eu digo, tipo, instintivamente. Porque tem gente que é gostoso de amar, né? Tem gente que você se vê e fala, ei, eu amo essa pessoa aí de graça, assim, eu olhei, gostei. Tem, né? Tem gente que é assim. Mas tem gente que não é. E quando a gente faz igreja, a gente faz corpo de Cristo, a gente faz com tudo que é tipo de gente. E a gente é desafiado a amar sem fingimento a todo mundo. Ainda sobre esse amor, eu quero destacar... outra coisa importante ainda sobre isso. E você vai falar assim, Paulo, mas como que eu vou amar? Eu não quero... Cara, amor você vai demonstrar com atitude. Com o que você vai fazer. E, cara, quando você sentir vontade de fazer algo que não representa amor para essa outra pessoa, não faz. Faz outra coisa. Mas eu quero ficar pensando mal dessa pessoa. Não pensa. Você manda nos teus pensamentos. Você sabia disso? Que você controla os teus pensamentos? Às vezes você fala, não, isso aqui está aqui. A palavra de Deus é clara. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Paulo está dizendo assim, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se, em outras traduções, dependendo da tua, vai dizer pensem. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Paulo está falando, ei, concentra a tua mente naquilo que é o bom, naquilo que é admirável. Quer dizer que você consegue cuidar dos teus pensamentos. Que não é você, não veio. Não, 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 não. Não, não, não. Vai acontecer muitas vezes, eu tô achando.
Se esforce, cara, para praticar o amor com as pessoas, com todas as pessoas. Um amor sem fingimento. Não ame só quando a pessoa está te vendo. Ame quando ela não está te vendo. Quando você for falar, pense, poxa, como que essa pessoa vai se sentir diante do que eu vou falar? Do que eu estou falando para outra pessoa? Como que essa pessoa vai se sentir diante do que eu estou fazendo? Mesmo que essa pessoa não esteja aí. Amar na frente é o que o mundo faz. A gente começou o texto começa ali falando, não se acomodem com o padrão desse mundo, mas se deixam ser transformados pela renovação da tua mente. Em nome de Jesus, a nossa mente seja renovada agora. Que a palavra de Deus modifique o nosso pensamento. Que a gente comece a se posicionar. Na sequência, o versículo 10, ele fala assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Quando a gente fala de amor fraternal, sabe o que significa essa palavra, fraternal? Eu fui pesquisar, eu imaginava, mas não tinha certeza. Fraternal é bem o que parece mesmo. Vem de fraterno, óbvio, né? Mas tem a ver com um amor, tipo, quase que familiar, sabe? Tipo, o amor que você tem entre irmão, entre pai e mãe, entre filho e pai e filha, entre filho e sei lá, e outra coisa próxima. Eu ia falar filho e primo, mas acho que primo já é meio longe. Mas é esse tipo de amor, um amor próximo, um amor quase que familiar. E agora eu quero que você olhe de novo para as pessoas que estão a 2 fileiras de distância. Olha aí, olha aí. Será que você é capaz de convencer a você próprio de que você sente amor por essas pessoas como você sente pela sua própria família? É duro, né? Mas é isso que a palavra está desafiando. E às vezes nem é que você não gosta das pessoas que estão aí, né? Se você está achando que o lugar que você está sentado está muito perto da sua zona de conforto, olha para umas fileiras mais longe. Se deixa ser desafiado. Mas é difícil mesmo. Só que é esse tipo de relação que Cristo espera que nós tenhamos como igreja. E é com esse tipo de relação que a gente vai convencer o mundo, a gente vai mostrar para o mundo que o que Jesus fez por nós é real. Você está entendendo? Enquanto a gente tem as nossas coisinhas internas, o mundo não crê em Jesus por nossa culpa. É muito duro isso, mas é verdade. Amor familiar, amor fraternal, nem sempre é igual. Porque tem família que é madura e que tem um amor familiar maduro. Mas tem família que não é. Eu sei que tem família que não é. E talvez você pense assim, se eu for amar igual, eu amo minha mãe. Era melhor amar igual eu amo outra pessoa. Não sei. Mas o que eu quero falar é que eu entendo que o que Paulo está dizendo aqui é que um amor fraternal maduro. O que é um amor fraternal maduro? De pessoas maduras, de pessoas que sabem lidar. Você acha que existe alguma chance de uma família saudável e madura, quando chega para tá numa situação ali e o marido discorda da esposa por algum motivo qualquer que seja, ela de imediato vai olhar e falar assim, não quero mais saber desse casamento e vou embora. Não é assim que funciona. Tem muita gente que se separa. Poxa, é verdade. Mas geralmente é por um desgaste a longo prazo ou por imaturidade de relacionamento. Mas agora vamos mudar. Então, uma mãe que levou um desaforo do filho vai falar assim, um dia eu vou embora e vocês não vão... às vezes fala, né? Mas é da boca para fora. Mas que vai de verdade ir embora e abandonar o filho. Existe essa possibilidade? Não existe, cara. E se existe, ela é muito pequena. Se existe, a gente está falando de um relacionamento não maduro. Quando você é não maduro, você não consegue lidar com diferença. E a gente, como igreja, é desafiado a ter um relacionamento diferente desse. Por que às vezes, quando eu sou contrariado por um irmãozinho na igreja, eu fico pistola e quero sair fora? Vou sair desse ministério. Não, aqui ninguém reconhece o que eu faço. Sabe? Por que a gente faz esse tipo de coisa, cara? Porque a gente não tem maturidade. A gente tem que desenvolver essa maturidade para a gente poder crescer. Um relacionamento de amor maduro, ele sabe ouvir crítica, ele sabe ter contradição, ele sabe ter discordância, ele sabe apontar o que está errado diretamente para o outro e sabe ouvir quando é apontado, sem draminha, sabe? Sem mimimizão, assim, sabe? Só que o problema é que, às vezes, a gente tem que ser maduro no trabalho. Você tem que ser maduro no trabalho. Você tem que ser maduro em casa. Mas parece que chega aqui na igreja, a gente vira um monte de bebezão.
Não. Cadê? A gente vira um monte de bebê. Isso é verdade. A gente fica querendo ser mimado o tempo todo. Ah, não vou mais na célula. Eu fui na igreja, o líder nem me cumprimentou. Cara, às vezes ele nem te viu. E se ele não te cumprimentou mesmo? Se for verdade, se ele não quis te cumprimentar. Beleza. E daí? O que mudou? Se você ama ele com amor fraternal, se vocês se amam com um amor de verdade, você não vai chegar lá e vai conversar e vai resolver as coisas? A gente tem que ser maduro a esse ponto. A gente tem que ser maduro ao ponto de saber ouvir críticas, saber quando está errado, reconhecer quando está errando e também resolver as situações. Não ficar querendo fugir toda vez que aperta. Pensa aí. Olha para as pessoas da fila. Não, brincadeira. Essa altura você já memorizou quem está em volta de você. Mas se esqueceu, pode olhar, não tem problema. Mas pensa aí. Será que você tem esse tipo de maturidade no relacionamento que você tem com as pessoas? Aqui do corpo. As pessoas da tua célula. As pessoas que servem a Jesus contigo. Versículo 16. Vivam em harmonia uns com os outros. Eu vou pegar os versículos, eu li tudo, a gente leu tudo de forma ordenada. Estou pegando os versículos aleatórios, assim, não é aleatórios, eu não estou também querendo fazer confusão para mudar, tirar nada do contexto. Eu só juntei os versículos que estão falando sobre o mesmo tema e eu separei dessa maneira. Então, na dúvida, lê de novo ali, não vai por mim não, a gente leu tudo, é a Bíblia que está certa, eu estou só interpretando aqui para vocês. Versículo 16. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabe de tudo. Sabe o que é isso? Isso aqui é maravilhoso, porque a Bíblia ela é poderosa, a palavra de Deus é poderosa. Ao mesmo tempo que ela olha e fala, ei, vamos ter um amor fraternal, vamos ter um amor verdadeiro, um amor sem frescura. Ela fala assim, ei, mas vivam em harmonia com todo mundo. Porque sabe o que acontece? Às vezes, você não é o cara do mimimi. Às vezes não é. Mas você é o madurão e acha que tá todo mundo de mimimi. Você acha que tudo que os outros estão fazendo é tipo, tudo frescura. Ó, você viu? Tá reclamando de novo. Então, tem gente que é difícil, né? Às vezes você é esse cara. E a palavra de Deus, ela vem e desafia o teu coração do mesmo jeito. Fala, ei, mas a tua responsabilidade é viver em harmonia com todo mundo. Com todo mundo. Sabe o que é harmonia? Harmonia quando a gente fala de harmonia no campo da música, é uma sequência de notas que, tocadas ao mesmo tempo, elas têm uma sonoridade que se completa. Quer ver? Não tô me exibindo não. Não. Eu não tô me exibindo não, eu só quero que você entenda um conceito. Não. Ó, eu vou tocar uma nota, várias notas ao mesmo tempo, e elas vão se complementar. Você viu que tocou tudo ao mesmo tempo? Obrigado. Perdão. Ó. Tudo ao mesmo tempo. Uou, tá bonitão. O que é isso aqui? Tá rolando a harmonia. O que acontece quando a gente não tá em harmonia com alguém? Ó. Você consegue perceber? Tem nota errada no meio. Tem nota que não tá compondo a harmonia. É disso que tá falando. Soa estranho, né? Soa errado. Ou, às vezes, dependendo da música que você está tocando, é o que a música está pedindo, né? Mas isso é assunto para outra história. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que, se tiver uma notinha errada no meio do rolê, não vai soar bonito. A gente tem que viver em harmonia com todo mundo. Mesmo que você pense que aqueles caras estão de mimimi, estão de frescura, a tua função não é, mimimi de novo. Não, a tua função é fazer o possível para viver em harmonia. E às vezes, segredinho, às vezes vai ser você que está errado. Às vezes não vai ser o outro que tá de mimimi. Às vezes é, mas às vezes é você que tá errado. Cara, às vezes tem gente ficando ferida, magoada com a igreja, porque não tá tendo suas dores valorizadas. A gente vai falar disso daqui a pouco mais pra frente. Mas a gente como igreja, o que a gente está fazendo? Será que a gente está fazendo fazendo o possível para viver em harmonia entre os irmãos, para que tudo soe bem? Será que a minha parte eu estou fazendo? Pensa aí. No versículo que eu acabei de ler para vocês, o do amor fraternal, vou ler de novo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Ele termina dizendo assim, é o versículo 10. Eu vou ler aqui na minha Bíblia que eu vou
continuar. Tenham prazer em honrar uns aos outros. A palavra de Deus nos desafia a sermos pessoas que honram aqueles que nós amamos. E agora eu quero que você pense. Você é uma pessoa que honra as pessoas? O que é honrar, Paulo? Eu quero que você pense em honrar como... Entenda honrar, que a palavra está dizendo aqui, é como... honrar é como valorizar, é como reconhecer, é como prestar aquilo que aquela pessoa merece. É como se fosse isso. Mas é de uma forma mais íntima, né? Agora eu quero que você pense, você é uma pessoa que tem o hábito de honrar as pessoas à tua volta? A nossa tendência, a gente falou lá no começo, não se amolde ao padrão do mundo. O padrão do mundo é ser honrado. É você trabalhar, mostrar trabalho para você ser reconhecido, receber uma promoção e, ter um discurso bonito. Talvez o teu desejo natural, talvez o nosso desejo natural seja receber uma menção do que você fez. Talvez, se eu tivesse com o meu coração buscando honra, eu estaria super orgulhoso de que o pastor exaltou a minha célula aqui na frente. Talvez é isso que você está buscando. Ou que você nem sabe, mas você acha, mesmo sem ser de propósito, é isso que você quer. O massa é que a Bíblia não fala assim, a honra é uma droga. Não. Ela fala assim, desculpa, vai acontecer. Eu não vou nem parar toda vez, senão a gente não vai determinar. Mas o que a Bíblia fala assim, procura a honra, mas não a tua honra. Procura honrar os outros. Olha que poderoso isso. Porque quando a gente quer ser honrado, a gente quer aparecer. Se a gente quer ser honrado, a gente quer aparecer muitas vezes. Mas quando você honra o outro, você está levantando o outro para que ele apareça mais que você. E isso que é bíblico. E agora imagina, se em vez de uma disputa de egos, a gente vivesse num mundo onde um está tentando fazer com que o outro seja honrado. Cara, seria incrível. E é esse mundo que nós queremos viver. É esse mundo que nós queremos... Esse reino de Deus que nós queremos viver. Mas a gente tem que começar aqui. Talvez a gente não consiga mudar o mundo agora já. Vai levar um tempo. Mas a gente já pode viver isso aqui na igreja. Só que às vezes a gente está muito preocupado em receber honra do que em dar honra. Honra é uma coisa que a gente tem que fazer em vida. É muito comum a gente honrar as pessoas quando nós não temos as pessoas por perto. E às vezes, até por uma questão de orgulho, é muito difícil a gente honrar as pessoas ainda em vida. A gente reconhecer o que as pessoas fazem de bom. Você pode pensar isso no âmbito da tua família, e isso é muito importante. A gente não está falando de família hoje, mas é muito importante. Entre os teus pais, entre os teus filhos, entre o teu esposo, a tua esposa. Mas quando a gente fala, a gente está falando de corpo aqui. Você honra as pessoas da tua igreja? Você consegue ver alguém que fez um negócio que você fala, uou, legal, cara, Deus te usou com isso. Chegar e falar, oh, glória a Deus pela tua vida. Mas não com medo de, não, vou encher o orgulho daquela pessoa. Porque a gente está falando de um cenário onde as pessoas não estão preocupadas com isso. Ela vai estar preocupada em exaltar aquele que foi usado para abençoar a vida dela, entendeu? É claro que o único que merece adoração é Deus. Não estou falando para você idolatrar ninguém. Estou falando para você aprender a reconhecer os méritos dos teus irmãos. Amém? Tá me entendendo? Sabe que às vezes a gente espera muito das pessoas que estão com a gente na igreja. A gente espera muito. Você já deve ter visto, não sei se você já viu, mas eu estava um tempo atrás fazendo um estudo sobre relacionamento com os jovens. Já tem um tempinho. A gente estava numa época que a gente estava fazendo um estudo familiar. Eu li num livro, eu não vou lembrar qual livro que era agora, mas eu estava lendo sobre relacionamento com os pais. Né? E é muito comum a criança, quando ela olha para o pai, ela olha para a mãe, quando ainda ela é criança, ela vê o pai e a mãe como um super-herói, como uma pessoa sem defeitos, como uma pessoa perfeita. E ela idealiza isso, tipo, uou, é isso que eu tenho que ser. Quando ela é criança. Aconteceu com todo mundo aqui, que as crianças estão lá embaixo, e você começou a ficar mais velho, e você começou a perceber que, ixi, não era bem assim. Às vezes o papai erra aqui, a mamãe erra aqui, e a gente vai começando a ver que eles são humanos, né? Igual a gente é humano. Só que o que acontece? Às vezes existe uma supervalorização, uma super expectativa na tua cabeça. Você olha para aquele que você só via perfeição e às vezes você espera a perfeição. E qualquer passo em falso, você ataca. E você pondera com todo o resto do mundo, mas você ataca aquele que você idealizava. Isso quebra muito relacionamento. É inconsciente. Acontece que às vezes na igreja a gente faz isso.
Você se converteu, você aceitou Jesus, você foi no encontro com Deus e você viu aquela galera lá, você falou, ei, esse povo é tudo santo. Eita, esse povo é um povo que não peca. E daí, às vezes, você começa a ver esse povo errando com você, falhando com você, fraquejando com você. Cara, vai acontecer mesmo. Só que a gente tem que saber reconhecer as coisas boas das pessoas. Não ficar com a lupa procurando as coisas ruins. Sim, a gente cresce em amor. Amém? Você quer ser amado desse jeito? Você quer ser amado desse jeito? Então você tem que amar desse jeito. Toda essa galera. Vamos continuar. Versículo 4 e versículo 5. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, cada membro tem uma função específica, assim também é o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Você já sabe o que significa a parte cada membro faz uma coisa, e é até óbvio, né? Nem todo mundo vai estar aqui no louvor, nem todo mundo vai estar na intercessão, nem todo mundo vai estar com as crianças. Cada um tem uma função. E não só dessas coisas de ministério. Tem um que vai tratar de um jeito, tem um que vai falar de um outro jeito, tem um que tem um perfil mais direto, outro tem um perfil mais maleável. Nós somos pessoas diferentes, cada um tem uma característica diferente. É isso que nos compõe. Mas o fato é que todos nós pertencemos uns aos outros. Esse corpo é a tua família. Esse corpo pertence a você e você pertence a esse corpo. E você pertence a esse corpo para servir esse corpo. Se a gente ler o versículo 11 vai falar assim: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Ah, Paulo, mas ele está falando sirvam ao Senhor. Tá, né? Mas lê o contexto todo. Ele está falando no sentido de membresia, no sentido de igreja. Ele está falando, ei, sirvam com entusiasmo. E agora eu quero te perguntar isso. Você tem agido como um servo entusiasta, que é apaixonado por servir aos outros? A gente pode pensar em servir a igreja como um todo. E daí você pode pensar nos seus ministérios. Ah, louvor, eu amo tocar no louvor. Ah, eu amo estar na intercessão, eu amo cuidar do estacionamento. A gente pode entender assim. Isso tem que fazer parte. Essa paixão pelo ministério que Deus colocou na nossa mão tem que fazer parte. Mas o amor aqui é um amor de serviço. E serviço é mais do que o que a gente faz na igreja. É estar à disposição de serviço do outro. E agora eu quero que você pense. Você é servo do outro? Você é entusiasta em servir ao outro? A gente está vivendo um tempo legal lá na igreja, porque é uma igreja nova, está nascendo agora, e tem várias coisas que a gente não tem. Por exemplo, a gente não tem zeladoria. Não tem quem limpe a igreja, contratado. Tem que ser nós mesmo. Então a gente tem uma escalinha, que a gente se reveza, e cada semana uma família vai lá e faz o faxinão. É assim que funciona. Entre várias outras coisas. Galera do louvor, penando lá. Não tem folga, né? Eu não tô tocando hoje porque eu tô aqui. Senão, eu tava tocando toda semana. A galera da recepção, é a mesma coisa, sem parar. Quando a gente tá numa igreja maior, como é a realidade de vocês aqui, às vezes a gente se acomoda em escalas, a gente se acomoda em confortos. E às vezes se tem que cobrir 2 escalas seguidas, você já fala, nossa, estamos explorando. Jesus amado, não sejam preguiçosos, mas sirvam com entusiasmo, cara. Você não serve ao feitor da escala, você serve a Deus. Você serve a Deus, você serve ao corpo. Além disso, a gente tem que servir em coisas que a gente está desconfortáveis. Desconfortáveis, eu digo, às vezes não é o que você quer fazer, mas é serviço. O próprio Deus é um Deus de serviço. Jesus, quando esteve na terra, Marcos capítulo 10, versículo 45. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio à terra para servir. Jesus trabalhava. Jesus, ele servia os seus discípulos. E às vezes a gente... não vou não. Não vou. A gente se acomoda. A gente tem que ter um coração disposto. Talvez você esteja acomodado hoje. E essa palavra vem para confrontar o teu coração. Só que tem uma coisa. Para que você serve? Lá no versículo do 6 em diante, ele começa a falar, né? Você que tem capacidade de profetizar, profetize. Você que tem capacidade de liderar, lidere de forma responsável. E ele vai citando vários ministérios. Mas o que é muito legal, ele começa o texto falando assim,
Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Você consegue entender o que está dizendo aqui? É que assim, eita, Deus escolheu algumas coisas que você é capaz de fazer. E pela graça de Deus você consegue trabalhar. E isso é outra coisa que é muito importante. A gente entender para que a gente serve e por que a gente é capaz de servir. Você só é capaz de servir porque Deus te capacita para isso. Você só é capaz de servir ao corpo, servir ao teu irmão, porque Deus te capacita para isso. Só que o problema é que às vezes a gente acha que a gente se capacita para o que a gente está fazendo. E quando a gente acha isso, a gente cai profundamente numa dificuldade de arrogância, de orgulho, e a gente abandona a humildade que é citada aqui e a gente para de servir, a gente começa a se exibir. Eu escrevi até uma frase de efeito aqui para postar no Facebook. Não, brincadeira, mas é só para... Todo serviço sem humildade é exibicionismo. Todo serviço sem humildade é exibicionismo. Tudo que você faz, mas não é em humildade pro bem do outro, aqui na igreja, é para você se aparecer, mano. É só isso. E é duro de aceitar. Mas se você vem tocar na tua escala sem entendimento de humildade e serviço, você tá só se aparecendo. Ah, mas eu não toco, eu não fico aí na frente. Estou falando do que aparece, né? Mas, não, se você tá ficando lá atrás na recepção, ou lá atrás na intercessão, ou você tá lá embaixo cuidando das crianças, mas sem o coração humilde de serviço, você tá só se aparecendo. Às vezes é só para você mesmo. Você tá só se convencendo de que você manda bem em alguma coisa. A questão é que isso não gera amor, e isso não é o amor que Jesus espera de nós. Ele espera um amor em humildade. Tem um outro texto. Pera, vou achar. Perdi o que eu ia usar, mas não tem problema. Tem um... Não anotei, né? Vacilo, né? Mas tem um outro texto, fica em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Voltamos no rolê da honra lá, lembra? Às vezes a gente quer ser honrado, mas o que a palavra fala aí, considera os outros como se fossem superiores a você. Qualquer um, qualquer um. Olha para as pessoas das cadeiras aí de volta, olha aí, olha aí. Pra você lembrar. Agora olha até o final, olha a fileira inteira, todo mundo aí, olha a fileira inteira. O que é Ô, Clodoaldo, sacanagem que eu tô fazendo com você, né? Várias vezes, eu vi agora só. Ô, Kelvin, conta pra ele, conta todo mundo rapidão, boa. Ei, agora eu quero que... Até perdi o que eu tava falando. A palavra de Deus está falando para você servir a todos esses que você viu, considerando eles como se fossem superiores a vocês. Será que se a gente fizesse isso, a nossa relação seria a mesma que é hoje? Será que seria? Pensa aí. Isso é mudança de mente que a palavra tá nos mostrando. Inverter as coisas que parecem naturais. Quero ir para outro assunto com você. Quero que você entenda. Primeiro a gente falou sobre um amor maduro, um amor fraterno, a gente falou sobre um amor responsável, sobre um amor genuíno, sobre o tipo de amor que Jesus espera de nós. Depois, agora a gente falou sobre o que esse amor gera no sentido de serviço, sobre como que a gente trabalha por amor a esse povo, por amor a esse Deus. E agora eu quero entrar numa outra situação. Versículo 12. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Lá para frente, em Romanos 12, eu pulei o 14, no 12, ele está dizendo, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Eu quero fazer um primeiro destaque. Ele está falando, quando o povo passar por dificuldade, ou quando o povo estiver chorando, vai lá, chora com quem está chorando. Se você puder ajudar, ajuda, pratica hospitalidade. Se tiver muito difícil, orem sem cessar. Mas, para a gente poder se mover na dificuldade do nosso irmão, a gente tem que conhecer a dificuldade do nosso irmão. E aí,
eu vou te falar que de tudo que eu estou ministrando para vocês hoje, isso foi que o Espírito Santo pegou meu coração e destroçou meu coração. Porque eu percebi que eu não estou vivendo igreja num sentido como eu deveria viver, ou que eu não estava. E por quê? Vou explicar para vocês. Cara, a gente acabou de olhar para várias pessoas aí. Você conhece as dores e lutas dessas pessoas que você olhou? Você sabe quais foram as dificuldades que eles passaram? Não vou falar essa semana, porque vocês estão se vendo agora. Mas no último mês, nos últimos 3 meses, você conhece as lutas das pessoas da tua igreja? Você conhece as alegrias e as vitórias que eles tiveram? Eu quero contar para vocês um testemunho do pastor Fábio Opozan. Ele é um pastor baixista, também toca uma galera aí. E ele tem um ministério que ele traz palavras para ministério de louvor itinerante aí, assim. E ele ministra sobre relacionamento dentro dos ministérios. E eu vi um testemunho dele que impactou meu coração. Ele contando assim, ele estava ministrando para um grupo, para um ministério de louvor, e ele estava falando sobre a importância do ministério ter relacionamento entre si, de conversar entre si. E daí, no meio da ministração, o guitarrista ali começou a chorar compulsivamente. Ele contando, ele disse, ok, andando bem, tá entendendo, tem que ter relacionamento mesmo e tal. Mas ele continuou e ele não conseguia continuar, porque o cara não parava de chorar compulsivamente. E daí, ele distraí, desculpa. Ele interrompeu o cara e falou, meu irmão, tá tudo bem com você? Tá acontecendo alguma coisa? Porque ele não conseguia continuar, tanto que o cara tava chorando. E o guitarrista olhou e falou assim, senhor, me desculpa, é que eu tô muito sensível porque a minha mãe morreu há 1 semana atrás. E mais ninguém do Ministério de Louvor sabia. Todo mundo ficou surpreso com a notícia na hora. E agora eu quero que você pense um pouquinho. É claro que isso é um exemplo drástico, assustador, assim. Mas eu quero que você pense um pouquinho. Será que você se surpreenderia com as lutas das pessoas que trabalham junto com você? Talvez você me diga, Paulo, a igreja é grande, tem muita gente. Tá bom, tá bom. Nem dá sim, pessoal. Dá pra gente... Cara, a gente tá em quantas pessoas aqui? 100, 150 pessoas? Não sei. Tô enganado pelas cadeiras novas, mas, cara, a gente pode conhecer as pessoas que estão com a gente. O problema é que, às vezes, as pessoas que estão na tua célula você não conhece. E não sabe as dores, você não se relaciona. Como que você vai ajudar se você não conhece? Eu já passei por isso, não de uma forma tão drástica, mas eu discipulava um menino. Eu andava com ele. O discipulado é a relação talvez mais próxima que a gente tem dentro da igreja. E um dia, numa reunião, fazia um tempo que a gente não se encontrava, numa reunião, começamos a conversar, e aquele menino abriu para mim problemas familiares e problemas financeiros e problemas tão duros. Então, mas assim, coisas que eu quase que parei e falei, eita, peraí, vou te levar pra minha casa, sabe? Tipo, pra você não passar por isso. Não, eu tô falando sério, coisas muito sérias. Que, obviamente, eu não vou abrir aqui. Mas a questão é que eu não sabia, eu não tinha ideia. Já estava acontecendo há um tempo. Por que eu não sabia? Porque eu não me relacionava com ele. Eu não tinha relação com ele. Um título. Às vezes a gente está na igreja e a gente não tem relação. Eu tenho a impressão que depois da pandemia, isso aumentou. Eu não sei, pode ser a minha percepção. Mas eu tenho a percepção que depois da pandemia a gente se acomodou no nosso conforto, assim. E nem sei se é desconforto, porque é tão gostoso você ter um tempo com alguém. Sei lá, saí do culto aqui agora, falei, vamos comer uma pizza? Ei, saí do culto aqui, vamos lá em casa, que eu vou fazer um macarrão, vamos esquentar sobra do almoço e vamos ter um tempo junto, para eu conhecer melhor você, para eu saber das suas lutas, para a gente compartilhar dificuldades. Às vezes a gente tem tanta demanda de trabalho na igreja, a gente tem tanta coisa para fazer, célula, e é ensaio, e é reunião, e a gente tem tanta coisa para fazer, que a gente não vive igreja. E a culpa está na gente, porque a gente não prioriza isso. Não sei você, mas isso foi com uma faca no meu coração. Faz uma recapitulação aí na tua cabeça. Quantas pessoas você sabe que saiu da igreja nos últimos 5 anos? Você pensa aí na tua cabeça aí, que você conhece e que saiu aqui da igreja nos últimos 5 anos. Pensa aí. Agora pensa um pouquinho mais. Com quantas dessas você trocou ideia, conversou, falei, ei, o que aconteceu? Qual que é a tua luta? O que está acontecendo? Por que te machucou?
Com quantas dessas você realmente conversou? E quando eu digo realmente conversar, vai além de mandar uma mensagem aí, tá tudo bem? Que naturalmente as pessoas vão te responder, tá tudo bem. Ela não quer conversar com você. Mas a gente, é óbvio, ela tá saindo da igreja, ela não quer conversar com você. Mas a questão é que a gente não ama. A gente tem que se importar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que gastar tempo. Mas a gente é o bonzão falando, mimimi, frescura. Triste, né? Mas às vezes a gente é sempre, eu ia falar que a gente é sempre o Charles, mas não, a gente é sempre o Zebedeuzão lá. A gente sempre é aquela pessoa difícil de lidar. Ou a gente acha que o outro é. A gente tem que aprender a ter relacionamento. E de tudo que eu vou falar pra você hoje, se isso cair no teu coração, que você tem que entender que você tem que conhecer as pessoas que estão ao teu lado, eu vou ficar muito feliz. Porque isso que o Espírito Santo gritou no meu coração e tem gritado nos últimos meses. Eu tenho tentado mudar eu tô mudando. Eu tô gastando mais tempo com as pessoas que eu tô me aproximando, eu tô fazendo questão de entender as lutas, as dificuldades. Eu ainda tô errando muito, mas eu tô tentando de verdade. Porque se a gente não começar a fazer isso, a gente vai virar, isso mesmo, filha. A gente vai virar um grupão aqui que se reúne para ouvir uma mensagem, não um grupo que vive em amor e que se ajuda. Você tá me entendendo? Tô falando muito rápido? Então tá bom. Eu tô tentando, eu tô me esforçando. Mas, beleza. Resolvemos isso. Vou me relacionar com os outros. Eu vou gastar tempo me importando com a dor dos outros. Sabendo o que os outros sentem. Sabendo o que os outros passam. Compartilhando o que eu passo com os outros. Você está disposto a ajudar os outros? Esse que é o outro. Porque, às vezes, a gente nem sabe, a gente não consegue ir para lá, né? Mas quando você sabe da dor, você está disposto a ajudar? E daí eu não vou nem me aprofundar tanto nisso, porque a gente falou sobre isso há 2 semanas atrás aqui, quando a professora Lidiane falou que para você ajudar os outros vai exigir sacrifício, às vezes você vai ter que gastar os seus recursos. A gente falaram sobre isso? Não falaram sobre isso aqui? Assim como o bom samaritano fez, a gente vai ser difícil ajudar, vai ser difícil ser hospitaleiro, como está dizendo ali. Só que, cara, se a gente quer viver igreja, se a gente quer ser um corpo coerente, se a gente quer que o mundo conheça e creia em Jesus, a gente tem que viver assim, se sacrificando e doando pelo outro. E outra. Se você, às vezes, está fora do teu alcance, e às vezes realmente está, mas se está fora do teu alcance, você tem feito como o texto aqui disse, entendeu? Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Outros textos vão falar, orem incessantemente. Tem outra tradução, se eu não me engano, não sei qual que é, mas tem uma outra tradução nesse mesmo texto que fala, persistam em oração. Cara, quando alguém tá com uma luta, você, não tô falando da tua luta, a luta do corpo, outra luta. Você não tem o que fazer. Tudo bem, às vezes não tem, mas você tem persistido em oração. Isso tem tirado o teu sono, a dificuldade do outro. Você tem gasto tempo em oração. Vou confessar pecado para vocês aqui agora. Leve, né? Não vou ficar confessando pecado pesado aqui, senão me exponho. Brincadeira. Mas eu vou confessar pecado para vocês aqui agora. Quem aqui já viu mensagem do pessoal pedindo oração? Grupo do WhatsApp. Pessoal, ora por isso, ora por isso, ora por isso. Olhou e respondeu, orando. Ele não tava. Não tava orando. Falou que orou, mas não orou. Não. Você já fez isso? Não precisa contar. Eu já fiz, tô me expondo aqui. Ou você manda a mãozinha assim. Orou nada, só mandou a mãozinha. Cara, a gente acredita que a oração tem poder, por que a gente às vezes fala que vai fazer e não faz, cara? Fala que vai fazer e não faz. Se tiver oportunidade, ora junto com a pessoa na hora. Se não tiver oportunidade, gasta o teu tempo em oração. Se a gente ama mesmo, a gente se preocupa. O problema é que às vezes a gente não se preocupa porque a gente não ama. E é isso que o Espírito Santo está querendo mudar no nosso coração. A gente se comprometer com esse amor. E por último, vou ler o versículo 14, que eu tinha pulado, e depois eu vou emendar do 17 até o 20. Abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira de Deus se encarregar disso, pois isso dizem as Escrituras.
vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Essa talvez seja a parte mais difícil de tudo que a gente falou aqui. Porque tudo isso é desafiador. Tudo isso não é simples. Mas o que a Bíblia fala, depois de tudo que ela fala, ela encerra com esses últimos versículos que eu li. Agora você vai pegar esse amor, você vai amar todo mundo desse jeito. Inclusive os teus inimigos. Inclusive aqueles que te machucam, aqueles que te ferem, aqueles que vacilaram com você. E tem uma chance gigantesca de ter alguém que feriu você aqui na igreja. Porque a gente erra, né? Todo mundo erra. E a chance de você nunca ter sido ferido por ninguém é muito pequenininha. Se não foi, aleluia. Que bênção, que igreja abençoada. Mas tem a chance de acontecer. E a questão é que a gente tem que estar disposto a entregar esse mesmo amor para todas essas pessoas. Inclusive para aqueles que nos machucam e nos ferem. E por que isso é tão difícil? Porque a gente não quer. A gente não quer por causa daquele rolê que a gente estava falando antes. Da falta de humildade, às vezes. Não é nem só falta de humildade, às vezes a gente está machucado. E talvez você esteja machucado hoje. Talvez alguém feriu o teu coração. E eu quero desafiar o teu coração a liberar perdão sobre isso hoje. A abandonar isso hoje. Quando a gente fala de perdão, a gente está falando de perda. Perdi mesmo, tudo bem. Eu briguei com o Ney aqui e ele foi injusto comigo. Eu fiquei um tempão sem falar com o Ney. É uma ilustração, tá, pessoal? Não é verdade. Aí, eu vou ficar um tempão sem falar com o Ney, até que o Espírito Santo fala comigo, ei, vamos resolver. Eu falo, não, mas o Ney foi injusto comigo. Não é justo eu chegar lá e vai acontecer tudo normal. É outra injustiça que vai acontecer? A palavra perdão é exatamente isso. Tá bom, eu perco o meu direito, então. Cheguei aqui e falei, Ney, vamos resolver, eu quero te amar. Eu quero te amar, eu quero te servir, eu quero amar você com amor fraterno, eu quero servir você, eu quero te amar de forma genuína, verdadeira, eu não quero mais. Tudo bem, o que passou eu perdi. E isso tem que ser uma prática constante na igreja. Isso tem que ser uma prática constante no corpo. Tem que ser. Se não for, gente, a gente não é sustentável. O mundo não vai crer na união da gente com o Pai se ele não consegue ver a nossa união entre a gente. Você está conseguindo me entender? Eu vou te convidar para você baixar sua cabeça um pouquinho. Não tem nada místico nisso, você sabe disso. É só para você se concentrar. Eu quero que você reflita um pouco sobre a tua vida, sobre esse amor que nós estamos falando aqui. Nós queremos mudar o mundo. Nós queremos impactar o mundo com o poder do Evangelho. Mostrar que Jesus nos salvou e nós fomos salvos por Jesus. Mas nós só vamos conseguir fazer isso pelas palavras do próprio Pai quando nós formos um entre nós, como corpo, como igreja. E agora eu quero que você pense, como que você tem agido diante desse corpo? Não estou falando que você é uma pessoa que não ama. Essa mensagem é para nós, para todos nós. Não é para você, é para mim também. Fui impactado por vários pontos aqui, todos eles, na verdade. Mas eu quero que você pense, será que o teu amor com o teu corpo está deixando a desejar? Será que, no que será que você poderia se ajustar? Será que você veio para cá e você era uma pessoa que amava, mas amava meio fingido? Jesus quer transformar você numa pessoa verdadeira, de amor genuíno e verdadeiro. Será que você era uma pessoa de um amor imaturo, de um amor frágil? Jesus quer que você construa uma relação forte com o teu corpo. Que em nome de Jesus a gente seja uma igreja forte, madura, que cresce junto. Será que você era alguém que dominava a tua verdade e tinha dificuldade de aceitar a dor dos outros? Em nome de Jesus, Deus quer te convidar para viver em harmonia. Será que você era alguém que procurava honra e tem muita dificuldade de reconhecer os méritos dos outros, de dar honra aos outros, de valorizar? Jesus quer transformar isso em você nessa noite. Você é alguém que serve ao corpo e à igreja com entusiasmo? O serviço virou um peso para você? Meu irmão, Jesus te convida, ei. Ele começa o texto falando, se doem o seu corpo como sacrifício vivo, pelo que ele fez por vocês.
Não seja preguiçoso mais. Jesus está te convidando para um outro tempo. Que em nome de Jesus o teu serviço seja humilde, para o bem do outro, imaginando o outro como superior a você, para que a gente cresça de forma sustentável, sem arrogância. Você conhece as necessidades e dores dos teus irmãos. Você sabe pelo que a tua igreja está passando. Você sabe pelo que a tua célula está passando. Você sabe pelo que a tua família está passando. Você sabe pelo que o teu discípulo está passando. Você sabe pelo que a pessoa que trabalha junto com você no seu ministério está passando. Ou será que você está tão preocupado com os seus problemas e as tuas dores que você não se dá tempo para pensar? Meu irmão, Deus quer que a gente que nós sejamos pessoas que se preocupem e que se amam, que se ajudam. O Espírito Santo está te convidando para ser alguém que ajuda alguém, que ajuda quem precisa. É isso que é o Evangelho, gente, é isso. É ser salvo por Jesus e viver essa salvação. Será que tem alguém que te machucou tanto, que te feriu tanto? Você fala, Paulo, eu até consigo amar, mas esse não. Esse para mim não vai dar. Ei, o Espírito Santo quer te confrontar agora. Ele quer resolver isso. Em nome de Jesus, Ele quer resolver isso. Somos convidados a amar a todos, a amar os nossos inimigos com esse amor. Eu não sei no que essa palavra te desafiou. Mas, se o Espírito Santo está falando no teu coração e está te mostrando que tem algo que você precisa resolver, que você precisa mudar, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Não é para mim, tá? Eu confesso que para mim não é importante. Não que eu esteja dizendo que você não é importante, não é isso. Mas essa decisão de ficar de pé é para você tomar um posicionamento. Falar, ei, quero fazer isso, quero mudar a minha forma de agir. E para você falar com Deus é um posicionamento para você. Tem alguém que quer mudar de posicionamento hoje em alguma dessas áreas? Você quer deixar de mimimi, você quer deixar de falsidade? Amém, glória a Deus. Começa a falar com Deus, começa a falar para Jesus. Você que levantou, que está tomando esse posicionamento, fala com Ele. Fala, ei Deus, eu quero fazer isso. Eu não quero mais ser fingido. Em nome de Jesus, eu quero mudar. Eu quero ser um caçador de necessidades, sei lá. Fala para Deus o que você quer que Ele trabalhe no teu coração. Abre a tua boca e começa a ministrar sobre você mesmo. A dizer para Jesus aquilo que você quer transformar. Meu irmão, se o Espírito Santo estiver falando com você, você estiver sentado, se estiver relutando, mano, não vê. Não tem ninguém te julgando aqui, não tem ninguém olhando. É uma decisão tua, é tua. Não se preocupa com ninguém, não. Você quer que o mundo conheça Jesus? Se posicione como membro desse corpo. E em nome de Jesus, se você está relutando porque você não quer liberar perdão, em nome de Jesus, eu declaro repreendido toda a amarra aqui agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, envolve o templo com a tua presença, Pai, e que ninguém fique preso ou amarrado numa falta de perdão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O Espírito Santo te dá coragem para abandonar isso, para arrebentar essa corrente e viver uma vida nova. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos molda, nos transforma e nos ajusta para vivermos aquilo que o Senhor sonhou para nós. Fomos feitos por Você e queremos viver o que Você sonhou para nós. Pai, hoje é um pedido nosso como corpo, como igreja. Nós queremos ser mais unidos, nós queremos amar mais a todos nós. Nós queremos nos preocupar com as dores dos outros, nós queremos ser sinceros, legítimos, Pai. Um amor sem fingimento, Pai. Que em nome de Jesus, essa igreja seja uma igreja conhecida, aonde reina o amor, aonde as pessoas são amadas, aonde as pessoas são cuidadas, aonde em nome de Jesus as pessoas se relacionam, onde as pessoas se importam umas com as outras, onde as pessoas são usadas como instrumento do Senhor para cuidar e curar vidas, Pai. Nós queremos ser esse povo. Nós queremos ser um povo que te ama acima de tudo, mas que ama o nosso irmão só abaixo de você, que ama o nosso próximo como a gente mesmo.
A gente quer viver a tua vontade, Pai, porque o nosso sonho é que o mundo inteiro te conheça. A nossa esperança é viver no céu contigo, um reino de amor, um reino de paz, um reino onde não vai haver dor. Nós queremos viver contigo, Pai, e nós queremos viver um pouco desse reino aqui, aonde nós já vivemos como irmãos, Pai. Em nome de Jesus, atende o desejo do nosso coração, nos muda no que precisamos mudar, Deus. Em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória nós damos somente ao Senhor, porque o Senhor é o único que merece. Amém. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe a todos.